Queridos irmãos, o texto da nossa mensagem de hoje, obrigado, é o texto de Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 13. Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 13. E ali está escrito o seguinte: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho a experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que o Espírito Santo guie o meditar destas palavras em nosso coração e que nós creiamos nela, que nós tomemos a decisão de fato de crer nestas palavras e de segui-las, de fato de guardá-las em nosso coração e testemunhá-las lá fora. A carta de Filipenses é uma carta que é conhecida pela alegria. O grande objetivo do apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, foi para dizer para aquele povo de Filipos que eles continuassem felizes, que eles fossem felizes em todos os momentos. Não importava a situação da vida que eles estavam enfrentando, não importava a situação de saúde que eles enfrentavam, mas que eles continuassem sempre felizes. Só para vocês terem uma ideia, nesses poucos versículos tem 4 referências à alegria. 4, pouco texto, poucas palavras, sempre incentivando para que o povo fosse alegre, o povo fosse feliz. Porém, dos versículos 4 a 13, nós precisamos descobrir o que sustenta a nossa vida ali. Qual que é o texto-chave desses versículos que nós lemos? Porque tudo na nossa vida, aquilo que nos sustenta, é algo que de fato a gente coloca os nossos pés e aonde a gente coloca a nossa vida e a nossa confiança. Tá certo que algumas coisas nos sustentam por um breve momento, porque elas não duram muito. Elas são coisas passageiras, e que nos dão uma sustentabilidade por um tempo, mas logo depois elas fraquejam, elas não mantêm. Mas nesse texto, qual é a base, aquilo que sustenta a nossa vida? Para mim, está no versículo 7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só o que ele está dizendo. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então nós estamos falando de uma base, nós estamos falando de uma sustentação. Base, vocês sabem que é aquilo onde você constrói
as coisas em cima, como você prepara o chão. E isso aqui é uma base. E essa base, ela não é uma base firmada em qualquer coisa, mas ela tem a paz de Deus. E aí nós vamos entender um pouco por que essa paz, ela de fato ela é a base para a nossa vida. Vamos olhar um pouquinho para as palavras de Jesus que estão em João 14, 27, lá diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós temos que perguntar, que paz é essa que Jesus está oferecendo? Que paz que Deus pode oferecer para nós, que nós não podemos oferecer um para o outro? E aqui tem duas coisas, ele diz: não se turbe o vosso coração. Turbe é ficar agitado, ficar com medo. E ao mesmo tempo ele diz, nem se atemorize. Que o seu coração não tenha medo. Que o seu coração não fique agitado e não fique com medo. Por quê? Porque você está firmado sobre uma base. Quem coloca essa base na sua vida não tem qualquer coisa, mas tem a melhor base do mundo. Porém, tem algo mais profundo nisso aqui. Não ficar agitado e com medo do que nos possa acontecer por causa da fé em Cristo. Não é com qualquer outra coisa. Até pode ser outras coisas relacionadas, mas não tenha medo. E de fato não deixe o seu coração ficar agitado por aquilo que pode te acontecer por causa da fé em Cristo Jesus. Isso é um detalhe realmente importante. Quando nós pensamos na paz de Deus, então nós temos que olhar, primeiro, para ter uma comparação, nós temos que olhar na paz do mundo. E o que é a paz do mundo, então? Veja que Jesus ele está usando palavras, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Bom, se Jesus está oferecendo uma paz, qual é a outra paz que o mundo pode dar? Segundo o dicionário, a paz do mundo, situação em que não há guerra nem enfrentamento entre dois ou mais países, ausência de luta ou conflito dentro de um país ou de um estado com outro. Simplesmente, em outras palavras, um estado em que não tem guerra. Um momento que não há guerra entre um país, entre um estado, entre uma pessoa e outra. Então, essa é a paz do mundo. Segundo, tratado que mantém ou restabelece esse estado. Então, não vamos fazer guerra, nós vamos viver em paz, então nós vamos assinar um tratado. O homem precisa disso, de assinar um tratado para dizer, eu não vou mais jogar bomba contra vocês. Só que, quantos tratados nós já vimos sendo quebrados nos últimos tempos? Assina-se hoje, e questão de pouco tempo depois, um dos países quebra o tratado. Próxima, tranquilidade e ausência de conflito entre as pessoas, calma, equilíbrio, serenidade. Simplesmente assim, vivemos calmo, tranquilos, serenos um com o outro. Essa é a paz do mundo. Próximo, ausência de ruído, agitação, quietude, remanso, sossego. Então, olha, até podemos compreender essa paz, a ausência de ruído. Interessante, que vocês veem que é uma coisa que também é outra que a gente não pode confiar, que se você quer dormir, que ninguém vai fazer barulho, vizinho, coisa assim, ao seu lado, para você poder descansar.
Então, a paz que o mundo pode dar é isso aqui. Algo realmente importante aqui, pessoal. Nós podemos ter tudo isso aqui. Nós podemos ter tudo isso aqui e, ao mesmo tempo, não ter paz de Deus. Isso aqui não significa paz de Deus. É muito importante que a gente tenha isso em nossa mente. Mas tem mais um significado que eu deixei de lado, que é esse aqui. A ausência de conflitos ou inquietações pessoais, tranquilidade da alma. Ali diz tranquilidade da alma. Pergunto a vocês: o mundo sabe como alcançar essa tranquilidade da alma? O mundo pode te oferecer essa tranquilidade da alma? Veja que nós temos uma definição aqui, apenas uma definição, mas que se nós perguntarmos para o mundo não sabe o que vai responder. O mundo não tem essa resposta. Até mesmo porque o mundo, ele faz de tudo para destruir a fonte da onde vem a paz. Essa paz. O mundo luta contra essa paz. O mundo fala em paz e tranquilidade, mas eles não sabem que a verdadeira paz está aqui. A fonte desta paz, pessoal, vem no próprio versículo que eu li lá de João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos dou. São palavras de Jesus. Não existe paz com Deus fora de Cristo. Eu não posso ter a paz de Deus se eu não acredito em Cristo. Porque Cristo é o elo da paz de Deus. Cristo é o centro da paz de Deus. Cristo é o encontro da paz de Deus com o homem. E não há paz fora de Cristo. Então eu te pergunto, você quer essa paz? Você está em paz com Deus? Você tem essa paz no seu coração? Responda no seu coração e com Deus: eu acredito em Cristo? Eu creio que Ele é o próprio Filho de Deus, nosso Salvador? Eu confesso os meus pecados, eu confessei de fato os meus pecados antes? Eu abri o meu coração? Ou eu tentei em algum momento esconder alguma coisa? Eu estou profundamente arrependido de todos eles? Eu acredito que no sangue de Jesus, isto é, por causa de Jesus, eu sou perdoado? Eu confio plenamente nisto? Se a sua resposta, meu irmão, é sim, para essas questões, então eu posso dizer para ti que você tem a paz de Deus no seu coração.
você recebeu a paz. Você está firmado nessa base sólida, que nenhum ser humano chega para destruir. O ser humano não tem poder. A partir do momento que você crê em Cristo, de fato e de verdade, nenhum ser humano tem o poder de tirar essa paz do seu coração. A paz de Deus está contigo. Essa paz, como diz o nosso texto, é a paz que excede todo o entendimento, quer dizer que vai muito além do que a nossa cabeça, do que a nossa mente alcança. É algo que se discerne, que se entende de forma espiritual. E então, como vai muito além do que nós compreendemos, o texto ele diz: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, esta paz, firma o teu coração nela, e essa paz guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Já que falamos em acreditar, e se você de fato confessou isso lá dentro do seu coração com Deus, convido para nós fazermos então a confissão da nossa fé. Para ao mesmo tempo dizer para Deus que nós o amamos e confiamos nele, e ao mesmo tempo nós mostramos para o mundo que esse Deus é quem governa e que faz parte do nosso coração. Nos coloquemos em pé e vamos confessar de acordo com como está aqui projetado. Não ponho a minha confiança em nenhum ser humano deste mundo, nem em mim mesmo, nem em meu poder, habilidade, bondade e piedade, ou em que eu possa ter. Não ponho a minha confiança em nenhuma criatura, esteja ela no céu ou na terra. Eu, porém, me atrevo e ponho toda a minha confiança unicamente em Deus, no Deus uno, invisível, incompreensível, Criador do céu e da terra, que reina Ele só, sobre todas as criaturas. Não tenho medo de toda a maldade do príncipe deste mundo e de seus comparsas. Meu Deus está acima de todos eles. Eu confio, apesar de tudo, seja eu pobre, sem compreensão, sem sabedoria, desprezado ou carecendo de tudo. Eu confio, apesar de tudo, ainda que sendo pecador, porque esta minha confiança inabalável deve pairar sobre tudo o que existe e não existe, sobre pecados e virtudes, e sobretudo, para que em Deus, pura e sinceramente, se conserve a confiança, tal qual o primeiro mandamento exige de mim. Nem tampouco quero esperar prodígios, tentando a Deus. Eu confio nele constantemente, ainda que ele demore, nem imponho a ele termo ou tempo. Amém. Podem sentar-se. Isto é Cristo dentro de nós. Nós temos a paz. Então imaginemos agora que nós somos isto aqui. Perfeitos? Não. Somos aparentemente bonitos? Sim. Eu acho que o ser humano, a criação de Deus, é bonito. Mas frágil. O que vocês acham que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Se eu largar?
não vou largar. Vocês sabem o que acontece. Assim nós somos, seres humanos fracos. Mas quando nós cremos em Deus, nós temos algo dentro de nós. Entra Deus, o Espírito de Deus, e nos deu a paz. Então a nossa vida agora está firmada sobre esta paz. E eu gostaria que nós olhássemos para estas bolas aqui como sendo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os dons espirituais e a vida que Deus nos conquistou. Isso nós temos. Isso está dentro de nós porque nós acabamos de confessar a nossa fé. Nós acabamos de confessar a nossa confiança. E agora, com a paz de Deus como a base da nossa vida, todo o resto do texto faz sentido. Vamos pensar. A paz de Deus nos faz viver alegres. Ou não? Nós só não estamos alegres porque nós olhamos para os nossos problemas. Mas se nós olharmos para a paz de Deus e sentirmos de fato essa paz dentro do nosso coração, nós vamos viver alegres. O hino que nós cantamos antes na confissão dos pecados, é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livre eu estou. Ué, se eu estou livre, para o céu eu vou. Então nada mais atrapalha a minha caminhada, a minha jornada ao céu. Porque a única coisa que me atrapalha na vida é o pecado. E se Deus tirou esse pecado, então eu posso viver feliz. Que é justamente o pedido do apóstolo no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha, não é qualquer alegria, mas é no Senhor. É na paz do Senhor, nessa paz perfeita, que só Ele pode nos dar. Lutero até mesmo dizia que, só que o que o Lutero escreveu, ele disse, isso nos deve ensinar que Deus não deseja gente tristonha e odeia pensamentos e palavras tristes, bem como aquela doutrina que nos oprime. Lutero está dizendo, olha, Deus odeia essas palavras tristes. Não expressem elas. E até mesmo aquelas doutrinas, aquilo que o homem acha que tem que fazer para ir ao céu. Aquelas doutrinas oprimem o ser humano. Mas a alegria do Senhor, no Senhor, essa é perfeita. E por isso nós podemos cantar também, com muita alegria em nosso coração. Vamos cantar? Vamos lá, com muita alegria. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás dizer. Alegria sem medida Ele dá. La 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 alegria sem medida Ele dá. Isso, com alegria. Para que se entristecer?
Faz sentido. E nós podemos cantar com alegria, porque nós estamos na paz de Deus. Não é de qualquer coisa, mas é de Deus. E olha como faz sentido. Na paz de Deus, fará com que nós sejamos moderados. Nós vamos agir com mais tranquilidade. E aí ele até termina o versículo dizendo: perto está o Senhor. Sejamos moderados, perto está o Senhor. Ele está tão perto de nós. Palavra, Santa Ceia, perdão. E também podemos pensar que dentro de pouco tempo Jesus estará voltando para nos buscar. A paz de Deus fará com que não andeis ansiosos de coisa alguma, isto é, preocupados. Não é assim, pessoal. Prestem atenção enquanto vocês estiverem olhando para a paz de Deus, vocês não estão preocupados. Prestem atenção. Vocês vão começar a ficar preocupados que nem Pedro, quando ele desceu daquele barco, e aí, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele foi até Jesus, ele estava indo a Jesus. Mas quando ele desviou o olhar, ele começou a afundar. Então, enquanto nós estivermos olhando e tendo essa base, a paz de Deus na nossa vida, nós vamos estar com o coração tranquilos. Não importa as coisas materiais, pessoal, pensem só, no fundo não importa as coisas materiais. Afinal de contas, o dia que eu morrer, eu vou deixar tudo aqui. E as pessoas estão se matando por causa disso. Qual o futuro disso? Qual o futuro de roubar dos outros? O que a gente está cansado de ver por aí dos políticos aí. Mas não é só dos políticos. Não é só dos políticos. Não vamos atirar pedra só nos outros. Nós temos que olhar, às vezes está perto de nós. Nós não vamos andar preocupados. Nós vamos deixar e confiar nessa paz de Deus, porque no momento certo Deus sempre estará providenciando aquilo que nós precisamos. A paz de Deus fará com que ocupemos a nossa mente da melhor maneira. E aí até o apóstolo escreve: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso o quê? Ele cita aqui algumas coisas. Ele diz assim, tudo que é verdadeiro. Então vamos começar a ocupar a nossa mente. Tudo que é verdadeiro. Aquilo que de fato importa. Porque a maioria das coisas é ilusão. Você confiar a sua vida, a sua confiança em deuses mortos, isso não vale a pena. Então tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, as coisas de Deus são respeitáveis. Merece todo o nosso respeito. Tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, aquilo que nós podemos amar e até, olhando o resumo dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E tudo que é de boa fama, não o que é de má fama. Nós temos que elogiar aquilo que é de boa fama, aquilo que de fato importa na vida. São essas coisas que devem ocupar a nossa mente. Aqui dentro, então, significa que nós somos santos e puros e agora nós já estamos, podemos ir assim prontos para o céu, que nem eu falei antes. Não, o vaso, ele é frágil. Nosso corpo, ele é fraco ainda.
O nosso corpo ainda está sujeito à doença, à miséria, à morte. Então ele continua assim. Olha o outro versículo que diz assim: a paz de Deus nos fará darmos bons testemunhos, isso praticai. Vivam a fé. Ele até diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Ele está dizendo: olhem para mim, olha o que eu fiz, olha o meu exemplo de vida, pratiquem isso. E em certo sentido, irmãos, os cristãos deveriam dizer isso para os seus filhos, para os da sua casa: olhem para mim, olhem para a minha fé, olhem para a minha vida, vivam a fé. Ele está servindo de modelo, é colocar a fé em prática. O cristão, no mínimo, ele tem que ser educado em qualquer situação. Bom dia, boa tarde, com licença, por favor, obrigado. Eu penso que é o mínimo que nós podemos oferecer para a sociedade, oferecer para as pessoas que estão convivendo conosco. E o Deus da paz será convosco. A paz de Deus nos dará um coração satisfeito, alegrar-se com a ajuda recebida, alegrar-se novamente com aquilo que nós recebemos de ajuda, tanto de Deus como também das pessoas. Paulo aqui estava agradecendo pelas ofertas e pela ajuda que ele tinha recebido. E nós também podemos fazer isso, ser agradecidos a Deus. A paz de Deus vai nos ensinar a aprender a viver contente em toda e qualquer situação. É fácil? Não é? Ser alegre em toda e qualquer situação não é fácil. Mas é possível. É possível. Se nós colocarmos de fato essa paz de Deus como a base da nossa vida, é possível. E lembram que o mundo pode estar brigando contra vocês, mas vocês podem ter a paz de Deus mesmo que o mundo brigue contra vocês. E essa paz não se troca por nada desse mundo. Não se vende essa paz. Essa paz se segura com unhas e dentes, como diz o nosso ditado. Portanto, irmãos, tendo esta paz no coração e na alma, venha o que vier, estamos prontos para enfrentar tudo, exatamente tudo. Sabem por quê? Versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Se é Deus que te fortalece, então você pode enfrentar. Se o teu coração está firmado nessa paz, então você pode enfrentar. Porque é Deus quem te fortalece. Portanto, irmãos, que a nossa vida e a nossa alma estejam sempre naquele que nos dá a verdadeira paz que nós tanto precisamos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.